Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco. Vocês me ouvem bem? Essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente... Ótimo, desculpa, tive um delayzinho aqui técnico. Eu vou começar com um vídeo de abertura para vocês e já entramos. A gente está hoje... Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. A gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart PV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, extrair todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócios. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Mais uma vez juntos aí, primeira sessão de webinar nossa do ano. Tiramos aí vou dizer um descanso, que não foi um descanso, trabalhando bastante aí desde 4 de janeiro, mas a gente deu uma pausa em relação aos webinars ao longo do primeiro mês, exatamente para preparar um pouco os temas que nós vamos trabalhar agora ao longo do ano. Preparamos com carinho esse vídeo para poder mostrar para vocês um pouco do resumo do que foi os nossos esforços no ano passado. Foi um ano extremamente atípico para todos nós, mundialmente, mas sem ter que passar aqueles temas mais tristes ali em relação à pandemia, focando nas coisas importantes e positivas. Apesar dos pesares, a gente transformou o que a gente está promovendo aí de transformar a diversidade em oportunidade. Então, a gente converteu todo o nosso plano de marketing do ano para a plataforma digital, para poder dar exatamente o que já estava no nosso plano de fomentar com conteúdos de qualidade, técnicos, a respeito do nosso portfólio, para que todos pudessem se aproximar mais acerca do que a Huawei Solar aqui no Brasil
tem a oferecer para o setor. E esse vídeo, na verdade, a gente está postando hoje nas redes sociais e fico muito satisfeita de poder compartilhar com vocês em primeira mão, vamos dizer assim, que é um vídeo que dá início a essa nossa campanha, é uma campanha local, inclusive, né? Nem uma campanha global. Existe uma campanha global que vocês vão acompanhar, mas eu fiz questão de criar uma local que eu acho que tem a nossa cara, e a ideia é acelerar para transformar, acelerar o setor, acelerar essa pausa que todo mundo, o mundo todo e nós também, a gente teve que se submeter a essa pausa. Então, a nossa proposição aqui, como Huawei e como Huawei Solar Brasil, é exatamente o tema dessa campanha, de acelerar para transformar o nosso setor, e isso de uma maneira em conjunto, juntos, porque a gente acredita que nada, nenhum sucesso, nenhuma conquista, nada se realiza ou se concretiza sozinhos. Então, não fossem vocês, como clientes, como profissionais da área, como os nossos parceiros, junto conosco não faria o verão, né? Assim como se diz. Gilberto, o acesso ao vídeo fica tranquilo, a gente ainda passa de novo no finalzinho, porque a gente vai ter o quiz, deixo também rodando no ar, mas depois vocês vão poder acessar na nossa playlist no YouTube, também passo para vocês o contato, o link, desculpa, para vocês acessarem. Fica tranquilo que você vai assistir e depois me manda um comentário para dizer o que vocês acharam também. Bom, gente, esse nosso primeiro webinar, a gente está trazendo o nosso colega Nelson Stanice. Ele é gerente de produtos e soluções da Huawei, assim também como o Rênio, veio para somar o nosso time, e hoje ele vai estar aqui presente conosco para falar, esclarecer e percorrer um pouco sobre o tema do MPPT, de que maneira que ele impacta no dimensionamento da string, e eu sugiro que vocês, como sempre, eu acho que uma boa parte aqui já vem nos acompanhando, e sejam muito bem-vindos os que estão aqui pela primeira vez, já percorrem bastante aqui através do nosso chat, com suas dúvidas, seus comentários, feedbacks, que tudo é importante em todos os aspectos para nós, né? Em alguns temas do ano passado foram até polêmicos, tivemos algumas considerações riquíssimas, né? Puxões de orelha, e tudo isso faz parte. E então, vocês fiquem à vontade, o canal está aberto, o nosso chat continua no mesmo esquema, a gente tem uma função de uma bolinha ali de interrogação logo acima do campo da mensagem, que vocês podem clicar para que a plataforma já direcione segmente como sendo uma pergunta, e isso facilita para a gente, no final, poder conduzir as perguntas e para o palestrante, para o Nelson, hoje, poder responder da melhor forma possível. Não conseguindo, eventualmente, passar por todas elas, a gente se compromete de entrar em contato, a gente vai deixar os nossos canais também, para poder fazer com que não se tenha nenhum tipo de dúvida ou fique qualquer tipo de tema sem o suporte devido, tá bem? Para o final, nós temos, depois da sessão de perguntas e respostas, como usualmente, nós temos o quiz premiado, continuamos oferecendo para a primeira maior pontuação recebida, o relógio inteligente da Huawei, que é o Smart Band 4, melhorei um processo esse ano, agora fica tudo dentro de uma agência nossa de eventos, porque a gente está ainda com a restrição para dentro do nosso prédio, então isso deu um delay bem grande para os premiados do ano passado receber em tempo. Novamente, meu pedido de desculpa pelo transtorno do ano passado, mas todos eles conseguiram receber antes do Natal, isso já foi bom. Então, fiquem até o final, nós vamos ter o nosso quiz, e logo em seguida da apresentação do Nelson, eu volto aqui com vocês, tá bem? Nelson, então, vou deixar o pessoal contigo, se você puder, por favor, abrir a sua câmera. Já posiciono o slide aqui para ti. Boa noite, pessoal. Nelson, tá me ouvindo? Pronto. Desculpa. Pronto, tá ótimo. Legal. A câmera aqui para ficar quietinha. Vamos lá.
Obrigado, Vanessa. Boa noite, pessoal. Primeiramente, agradeço todo mundo pela participação no webinar. A gente tenta sempre trazer temas que são recorrentes aqui dos nossos clientes e parceiros, né? E esse é um tema que é bem frequente aqui. Então, esse foi o motivo da gente estar fazendo um webinar sobre o funcionamento do MPPT e o que ele impacta no dimensionamento da string. Tá? Antes da gente começar, só uma breve introdução sobre a Huawei, para quem está aqui pela primeira vez. Então, a Huawei é uma empresa global, atua praticamente em todos os países do mundo, né, mais de 170 países, com quase 200 mil funcionários, sendo que praticamente metade deles são alocados em pesquisa e desenvolvimento. Então, é uma empresa que está sempre focada em estar, eu digo, no estado da arte da tecnologia, né, em todos os setores que ela atua, né, no nosso caso aqui da Solar. Teve um faturamento até a metade do ano passado de 64 bi, né, e com um crescimento anual médio de 13,3%. E aqui no Brasil a gente está há 23 anos fazendo esse ano, com o compromisso, né, o atendimento telefônico 7/24 e o compromisso de envio de qualquer material, qualquer equipamento defeituoso em até 2 dias úteis após a constatação do defeito, né? Então, é uma empresa, né, bem consolidada aqui no Brasil. Bom, vamos lá, começando o webinar, então a gente trouxe esse tema aqui sobre o funcionamento do MPPT, mas antes de falar de MPPT, é importante a gente entender sobre curva IV dos módulos fotovoltaicos e, consequentemente, das strings. Nesse slide aqui, a gente mostra, do lado esquerdo, uma curva característica, uma curva IV, que a gente chama do módulo fotovoltaico. Então, a gente observa aqui a corrente e a tensão, né, sendo que inicia com a corrente de curto-circuito, né, e a tensão de circuito aberto. Tá? E aqui do lado direito, a curva de potência do módulo, que ela é resultante da integral, né, ou do produto entre tensão e corrente em cada um dos pontos, né? Então, deixa eu habilitar meu cursor aqui. A gente percebe, se eu integrar essa curva aqui de corrente por tensão, eu obtenho essa outra aqui. Tá? Então, o produto, nesse ponto aqui, com a tensão, vai me dar essa potência, né? Aqui, no caso, está registrado o ponto de máxima potência, tá? Que ele me dá uma tensão e corrente respectivas. Tá? O que é importante a gente entender? Aquela curva, tá? Ela foi retirada de um datasheet, numa folha de dados de módulo, e ela, como na grande maioria dos módulos, ela representa nas condições STC, Standard Test Condition, tá? Que promove, são ensaios feitos em laboratórios com uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado e uma temperatura de 25 graus Celsius. Tá? O que acontece é que para cada nível de irradiância e para cada temperatura, você vai ter uma curva IV diferente. Tá? Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem 4 curvas, com 4 diferentes temperaturas, mas com a irradiação constante, a irradiância constante, 1000 watts por metro quadrado, alterando só a temperatura. A gente já percebe uma mudança significativa na curva IV, em cada um dos casos. Do lado direito, a gente tem a curva IV e a sua respectiva curva de potência, aí sim, para a mesma temperatura, 25 graus Celsius, e diferentes níveis de irradiância, tá? 200, 400, 600, 800 e 1000 watts por metro quadrado. E aí, o que acontece? Para cada curva IV, o módulo ele é capaz de trabalhar em qualquer ponto dentro dessa curva.
como está mostrado aqui no gráfico da esquerda. Existe só um ponto de máxima potência, que a gente chama de MPP, Maximum Power Point, mas eu posso trabalhar em outros pontos também, por alguma necessidade ou alguma limitação de operação. Tá? E do lado direito eu mostro, aqui mais cinza, né, o ponto de máxima potência, né, a curva vermelha é a curva IV, e a curva mais roxa é a curva de potência. Então, para esse ponto de máxima potência, tem uma corrente e uma tensão respectiva aqui para esse ponto. Mas para outros pontos de potência, também tenho diferentes tensões e correntes. Agora, entrando no assunto do MPPT, né, Maximum Power Point Tracking. Então, traduzindo, é o rastreador de máxima potência. Ele tem o papel de buscar o ponto de máxima potência para cada uma das curvas IVs que você vai ter ao longo do dia, ou ao longo do ano, enfim. Aqui existem a gente elencou aqui 4 principais estratégias de MPPT. As duas de cima são da maneira indireta. Então, você tem o método de tensão fixa, onde você tem um valor definido de tensão que ele vai trabalhar, ou talvez com uma pequena variação entre verão e inverno, mas é um valor fixo de tensão. Nesse caso, ele não fica rastreando dinamicamente o ponto de máxima potência. Tá? O segundo modo é o método de fração de tensão de circuito aberto. Então, aqui é definido uma constante, né, uma fração que a tensão de máxima potência representa da tensão de circuito aberto. Por exemplo, 70%. Então, fica pré-estabelecido que 70% da tensão de circuito aberto vai ser a tensão de operação que o MPPT vai atuar. E aqui embaixo a gente tem métodos mais sofisticados de MPPT. Os 2 métodos de perturbação e observação, tá? Um em uma direção e o outro em ambas direções. Que a gente vai explicar um pouquinho melhor agora. Bom, aqui é adotada uma lógica para o primeiro método, né, de observação, perturbação e observação em uma direção. Tá? Então, o que acontece? O MPPT está trabalhando numa potência conhecida e uma tensão conhecida. O que ele vai fazer? Ele vai deslocar para algum dos sentidos, né, aqui a gente colocou como PREF, né, potência de referência. Então, imagina que ele está trabalhando aqui nessa potência e com essa tensão. O que vai acontecer? Ele vai adotar um sentido, né, ou para a esquerda ou para a direita, ele vai fazer uma perturbação, ele vai fazer uma alteração na tensão. Tá? Então, aqui, nesse caso aqui, nesse exemplo, ele aumentou um pouco a tensão e ele encontrou um ponto de maior potência. Tá? E aí, novamente, ele percebeu que esse sentido aumentou a potência, ele vai lá e faz uma nova perturbação e encontra um novo ponto de potência. Tá? A lógica aqui é o seguinte: toda vez que ele fizer uma perturbação e observar que a potência aumentou, ele vai seguir o mesmo sentido. Tá? Então, aqui embaixo é como se fosse uma continuação dessa lógica aqui. Então, ele está como uma referência aqui que seria igual essa segunda aqui que ele encontrou. Tá? Então, ele continuou caminhando para o mesmo sentido, só que aqui ele já encontrou um ponto de menor potência. Tá? E aí, qual que é a estratégia dele? Ele vai mudar a direção para a direção contrária para ver se acha um ponto de maior potência. Tá? Isso dinamicamente. Então, imagina, a gente aqui está falando de uma curva IV. Tá? E ele foi, basicamente, por tentativa e erro, encontrando o ponto de melhor
operação para essa curva. No caso aqui do método de perturbação em duas direções, tá, que é o que a gente tem nos inversores da Howey, o que acontece? Ele, ao invés de ficar por tentativa e erro, a partir do ponto de referência, ficar deslocando a curva de potência, né, o ponto de potência para uma direção aleatória, ele faz duas interações muito rápidas em ambas as direções, tá? Então ele está trabalhando aqui na referência dele. Ele faz duas interações nos dois sentidos, e aí ele faz um cálculo. Ele faz um cálculo para entender qual que é a direção correta, né? Então, a gente teve a etapa aqui de pré-perturbação, onde ele fez duas interações muito rápidas em ambos os sentidos. Ele faz a confirmação de qual que é o lado, o sentido que está a maior potência, né, através desse cálculo aqui. E aí ele encontra o valor, né? Se o valor for positivo, a direção está correta, se o valor for negativo, a direção é a oposta. Então, nesse caso aqui, ele encontrou que a direção correta é reduzir a tensão, nesse caso. E aí sim, ele vai fazer o movimento correto, né, para deslocar esse ponto para o ponto de maior potência. Tá? Então, basicamente, a diferença aqui nesse método de duas direções, ele faz duas interações muito rápidas só para ter um conhecimento de qual seria o valor de potência alterando a tensão. Tá? Ele faz o cálculo e descobre o sentido correto, e aí sim ele rastreia para o outro ponto. Tá? Diferente do primeiro método que a gente explicou, que ele vai, por tentativa e erro, fazendo interações em diferentes pontos. Tá? Então, o resultado disso é uma eficiência dinâmica, que a gente chama, muito maior. Tá? E aí, qual que é a grande vantagem disso? É que a solar, como todo mundo sabe, é uma fonte intermitente, ela varia diretamente com o recurso, né, instantaneamente com o recurso disponível. Né? Então, você tem uma variação de radiância, por exemplo, você vai ter uma alteração imediata na potência disponível, né, no recurso disponível pelos módulos e, consequentemente, na curva IV. Né? Então, aqui tem uma curva de potência num dia genérico, né, mas aqui representa bem a intermitência da fonte, né, da solar. Então, imaginando que você está num ponto mais alto aqui, né, de maior recurso disponível e instantaneamente depois o seu recurso despencou, seja por uma passagem de nuvem, por exemplo, a sua curva IV mudou totalmente. Então, a velocidade com que o MPPT faz encontra o novo ponto de máxima potência é muito importante para que você tenha um ganho de geração. Né? Mais tempo você passa no ponto de maior potência, em cada uma das curvas. Né? Lembrando que aqui, nesse gráfico da direita, a gente coloca 5 situações de radiância para cada temperatura, né? Mas o que acontece é que você tem inúmeras, eu diria infinitas curvas IVs, né? Infinitas possibilidades, né? Tanto alteração principalmente de temperatura e radiância. Tá? E aí, quais são os impactos do MPPT no dimensionamento das strings? Primeiro, o que a gente precisa entender é a faixa de operação, a faixa de tensão que o MPPT consegue operar. Tá? Então, existem inversores com banda estreita de operação, né? Normalmente, os inversores centrais têm essa faixa menor de tensão de operação. E o que isso impacta? Primeiro que o inversor, imaginando lá no começo do dia, quando você começa a receber radiação,
ele vai startar, ele vai começar a operar um pouco depois do que esse aqui, tá? Porque ele precisa chegar nessa tensão de 950 volts. Tá? E também ele vai parar de gerar antes, né, no final do dia. Tá? Isso é muito claro e a gente consegue perceber muito claro no PV-SYST também. Inversores com banda larga de operação, no caso aqui peguei como exemplo a linha de 800 volts da Huawei, né, o 85KTL, o 215KTL, ele vai de 500 volts a 1500 volts. O que isso significa? Ele começa a gerar antes, né, e ele vai parar de gerar depois, né. Na verdade, a tensão de start dele é 550 volts, um pouquinho maior, só para no início da operação, né, para conseguir carregar os capacitores, mas depois de startado ele tem toda essa faixa de operação. Tá? E aí, o que a gente tem como consequência? No dimensionamento da quantidade de módulos em série de uma string, né, a gente tem o método de cálculo do VOC, né, da tensão de circuito aberto, corrigida pela temperatura. Né, a gente já apresentou, o Renio já apresentou, na verdade, um webinar falando de um outro método para cálculo, né, muito mais preciso, mas o que é importante? Quanto mais próximo eu tiver do meu limite de tensão de circuito aberto, mais eficiência eu vou ter, principalmente nos inversores de banda larga de tensão de operação, né, que tem um range maior. Então, com um inversor de, por exemplo, 185KTL, você consegue operar em todas essas faixas, tá? Importante também aqui entender, aqui é um gráfico de dispersão, tá? O da esquerda, a gente colocou aqui como solução não otimizada, porque ela a gente percebe aqui que os valores máximos de VOC estão na casa dos 1.350, um pouquinho acima, 1.380 volts, os máximos, né, sendo que eu teria uma faixa ainda maior para poder atuar, tá? Nesse caso aqui, o lado direito, uma solução otimizada, eu tenho uma tensão já muito próxima do limite de 1.500 volts, tá? Então, o importante sempre dimensionar para que esteja muito próximo do limite, né, porque você otimiza tanto a geração, a produção de energia, que eu vou falar na sequência, mas você também otimiza o CAPEX, né, você tem menos strings, consequentemente você tem menos, se for o caso de tracker, né, você tem menos fileiras de tracker, e otimiza o CAPEX do projeto, além de gerar mais. E por que gerar mais? Bom, aqui, o gráfico aqui do lado esquerdo, que foi tirado do PV-SYST, então eu tenho a tensão de operação, tá, para a mesma situação aqui que foi exemplificada, tá? A diferença é que aqui é o VOC, tá, a tensão de circuito aberto, então essa tensão só tem quando o inversor não está funcionando, por algum motivo de dia ele não esteja em operação, você tem uma tensão de circuito aberto aqui, são esses pontos aqui, tá, para diferentes condições climáticas. Mas na operação, como a gente viu que a tensão de máximo ponto, né, o VMPP, é sempre menor do que a tensão de circuito aberto, a operação do inversor, ela fica aqui na casa dos 1.100, né, aí depende do dimensionamento que foi feito. Mas é sempre significativamente inferior ao VOC. Tá? Então, na primeira solução, que eu tinha aquele espaço, né, até atingir os 1.500 volts VOC, eu estou trabalhando também numa tensão menor. Tá? E isso tem um impacto direto aqui, principalmente no começo e no final do dia, na eficiência. Tá? Então, aqui a curva de eficiência, tá? 100%. À noite, o PV-SYST dá como 100%, porque não tem geração, então, como se fosse 100%, né? Mas, no começo do dia, quando eu começo a gerar, eu percebo que a linha
vermelha, ela me trouxe uma eficiência maior, porque eu estou com uma tensão onde o MPPT tem uma eficiência maior. Tá? Eu tenho aqui as curvas de eficiência, você percebe que a curva em preto, que tem uma tensão menor, ela tem uma eficiência menor também. Tá? Então, por isso, eu tenho um pequeno ganho de geração aqui nesses casos. E aí, um ponto importante também, que a gente sempre comenta, da quantidade de strings conectadas ao mesmo MPPT. Então, a gente percebeu que o MPPT tem um papel fundamental aqui no controle da geração. Então, quem controla os módulos é o inversor, né? É o MPPT, e não o contrário. Não são os módulos que impõem uma energia para o inversor, mas sim o contrário. O inversor, no caso, o MPPT, que faz esse controle andando, né, se deslocando dentro da curva IV. Tá? Então, quando você conecta mais de um módulo, ou melhor, mais de uma string no mesmo MPPT, você tem uma somatória de correntes aqui. Então, no caso aqui, eu tenho uma string 1 em verde, string 2 em azul, perdão, e a curva em vermelho, né, a curva de potência em vermelho, é a somatória dessas duas strings. Se eu tivesse 100 strings, eu teria uma curva bem diferente. 200 strings no mesmo MPPT, teria uma curva também bem diferente. E o que isso resulta? Eu tenho muito menor precisão, muito menor refinamento na hora de fazer o rastreamento do ponto de máxima potência. Tá? Eu não estou rastreando uma ou duas strings, eu estou rastreando 100, 200. Né? Então, você tem um mismatch, né, que é um descasamento muito maior. E aqui a gente separou algumas perguntas que são frequentes sobre esse tema. Tá? Então, uma pergunta que é muito comum, caso o valor de corrente de curto-circuito do módulo seja maior do que o valor de corrente do MPPT, o inversor vai queimar? Então, não, isso não é verdade, porque o MPPT ele vai fazer o deslocamento da curva IV de modo que a corrente de entrada nunca ultrapasse o valor nominal dela, né? Então, por exemplo, aqui aqui é a folha de dados do 100KTLH1, tá? Eu tenho uma máxima corrente por MPPT de 22 amperes, uma máxima corrente de curto-circuito de 33. Tá? O que isso quer dizer? Aqui, os 22 amperes vai ser a corrente de operação. Então, durante a operação, eu nunca vou extrapolar, eu nunca vou passar essa corrente. Tá? O MPPT, ele tem esse papel como proteção, né, de sempre deslocar a curva IV para um valor que você não ultrapasse o limite de entrada dele. Tá? Esse é um caso, né, em que eu chegue na corrente máxima dele, e aí ele tenha que fazer esse deslocamento de corrente. Eu vou explicar um pouquinho melhor mais na frente, mas muitas vezes, dependendo da relação desse AC, o inversor ele chega antes no limite de potência dele. Então, naturalmente, ele já faz essa limitação por potência, e não por corrente. Que são os dois casos aqui que a gente elencou aqui, né? Então, a limitação por corrente e a limitação por potência, né? Então, imaginando um inversor de 100 kW, se a geração do lado DC chegar a 100 kW, eu começo a limitar ela para não ultrapassar esse limite de saída do inversor. Tá? O mesmo caso vale para a entrada de corrente. Então, se eu chegar no valor nesse caso aqui, de 22 amperes, o MPPT fará o deslocamento da curva IV para que ela não ultrapasse, né? Mesmo que eu tenha mais recurso solar,
eu não ultrapasso esses 22 amperes. Tá. E um detalhe também que deve ser observado é que no datasheet do módulo, sempre dada as condições STC, que são condições de laboratório, tá? Com 1000 watts metro quadrado de radiância, 25 graus Celsius, que são condições, como se fosse uma foto dessas condições climáticas, né? Mas a gente sabe que na operação a gente tem valores muito diferentes, né? E 1000 watts metro quadrado é uma radiância já alta. Então, em muitos momentos, eu vou estar bem abaixo da corrente de curto-circuito que está sendo apresentada lá na folha de dados. Tá? E um outro ponto também é que se observa também sempre muito a corrente de curto-circuito do módulo, mas a gente tem que lembrar que a corrente ótima, né, a corrente onde está o ponto de máxima potência, ela é sempre inferior à corrente de curto-circuito. Né? Então, é o mesmo que ocorre com a tensão. A tensão do ponto de máxima potência ela é sempre inferior à tensão do circuito aberto. Tá? E aqui um exemplo de como que o inversor trabalharia, né, como o MPPT reagiria em duas situações. Tá? A primeira, quando eu tenho, nesse caso aqui, um exemplo com 3 strings no mesmo MPPT, utilizando o conector Y, mas que, olhando os dados de datasheet, eu passaria dos 22 amperes, tá? Mas isso nem sempre ocorre, né? Como eu falei, aqueles dados de datasheet são dados com uma radiância alta, então, em muitos momentos, você não vai atingir aquela corrente de curto-circuito. Tá, mas aqui ele está trabalhando no ponto, o MPPT está trabalhando no ponto de máxima potência, que nessa situação é abaixo dos 22 amperes, tá, então eu não tenho nenhum problema, nenhuma limitação quanto a isso. Já no segundo ponto, no segundo caso, que eu teria, hipoteticamente, uma corrente maior do que os 22 amperes, isso na prática não aconteceria, tá, o MPPT ele não deixaria você trabalhar nessa corrente, ele limitaria aqui nos 22. Tá? Então, a sua limitação, nesse caso por corrente, está aqui, no ponto B. Tá? Então, o MPPT ele tem essa função de proteção e de deslocamento de curva IV também para proteger o equipamento. Outra dúvida que é frequente, o que acontece com a energia que poderia ser gerada pelos módulos, mas que é limitado pela potência do inversor. Então, um exemplo, ainda no 100 KTL, eu estou com 100 kW de inversor, mas eu teria a condição de repente, gerar 110 kW. Tá? Em alguns momentos, eu tenho condição para isso, dependendo de uma série de fatores, né? E é algo muito comum na solar, né? Todo mundo sabe que a gente chama de clipping, essa perda, mas que ela é comum, faz parte de qualquer projeto, mas na verdade essa energia, ela não é gerada, tá? Então, eu tenho lá, se eu cheguei no limite de 100 kW, o MPPT ele vai fazer com que o lado CC, né, as strings não ultrapassem os 100 kW, ele vai ficar limitado àquilo, tá? Não tenho uma geração S, eu não tenho alguma forma de energia convertida em outra forma de energia, por exemplo, calor, nada disso. Essa energia não é gerada. Tanto que aqui, isso daqui é uma simulação do PVSys, e ele mostra a linha vermelha. A linha verde é a energia injetada no grid, e a linha vermelha é a energia que até ele mesmo chama de Virtual Array Energy. Então, a energia que poderia ser gerada pelos módulos, mas está limitada à potência máxima do inversor. Inclusive, o último webinar que a gente fez sobre relação DC-AC explica muito bem como chegar, né, quais são os impactos aí para chegar
no valor de massa, na relação DCAC ótima para cada projeto. Né? Então, lá a gente explica que não tem uma receita de bolo pronta, né? Cada projeto vai ter uma relação DCAC, então você vai ter diferentes perdas por clipping. E basicamente é isso da nossa apresentação. Agradeço o tempo de vocês por estar aqui, né, prestigiando o evento, né, e a gente vai para algumas perguntas aqui, né, Van? Van, acho que você está muda, eu não estou te ouvindo. Perdão, acabei de ver que eu estava... Agora sim. A gente tem uns 5 minutinhos aí, 10 minutinhos, são 7h40. Temos 10 minutinhos para percorrer as perguntas. Fizemos uma pré-seleção aí, porque o Fábio Maciel, que também é do nosso time, ele entrou no chat e já deu algum apoio para algumas das perguntas já colocadas, e eu já extraí para poder te ajudar a se situar aí. E lembrando, pessoal, daqui 10 minutinhos a gente vai ter o nosso quiz premiado para acontecer, tá bom? Peraí, agora eu estava no mudo. Primeira pergunta do Luiz Felipe. Quando o inversor está operando em grid zero ou com limitação da potência de saída, o inversor trabalha com qual estratégia do MPPT? Indireta ou direta? Isso depende do modelo do inversor, tá? A estratégia dele depende da concepção dele, né? Os inversores que têm um MPPT que trabalham de maneira indireta, diria que são muito menos sofisticados que os que trabalham de maneira direta. O que acontece é que ele entende que eu estou com uma limitação de potência, né? Muitas vezes pela própria limitação do inversor, e eu não posso gerar mais que aquilo. Então, ele faz a limitação do lado CC. Tá? Mas ele continua operando com a mesma estratégia que ele foi concebido. Nelson, mas aí o inversor estaria controlando os valores de tensão corrente saindo das strings, correto? Quem controla em qual ponto da curva V as strings vão trabalhar é o MPPT. Tá? E não o contrário. Você não tem, como eu falei antes, não tem uma imposição de potência vindo do semicondutor, né, dos módulos, em direção ao inversor. Você tem o MPPT trabalhando para encontrar o melhor ponto de operação dentro daquela curva V que está disponível no momento, que ela varia de acordo com o recurso. Bom, Giorgio, entendo que o melhor seria uma string por MPPT. Qual seria o máximo recomendável de strings por MPPT? Tá, aqui as nossas topologias são sempre de até duas strings por MPPT. Tá? Por quê? Você, pela norma IEC, você não precisa de um fusível externo. Tá? Ou, no caso de inversor central, uma string box, enfim. Então, essa é a primeira parte. Então, o máximo que você poderia colocar de strings no mesmo MPPT, no caso dos nossos inversores, seriam 3, que aí você tem a opção de colocar um conector Y em um par de strings, né? Os nossos inversores têm um par de entrada para cada MPPT, mas aí em uma dessas entradas você teria a opção de colocar um conector Y. Então, você teria uma entrada do MPPT com 2 strings e a segunda entrada com uma string só. Essa é uma opção.
o tempo de varredura do MPPT é fixo ou é configurável? Ele depende da lógica dele, né, e do algoritmo dele, da eficiência, né? Quanto maior for o deslocamento vamos dizer assim, quanto maior for a perda de recurso solar, quanto maior for a variação da curva IV, maior vai ser o tempo para ele recuperar, para ele encontrar novamente o ponto de máxima potência. Tá? A nossa estratégia de MPPT dos inversores da Howe, ele consegue encontrar um novo ponto de potência em até 9 volts de deslocamento em 1 segundo. Tá? Então, imaginando que eu tenha uma mudança drástica, e eu tenho que deslocar 9 volts para encontrar um novo ponto de máxima potência, que é bastante coisa, eu encontraria ele em 1 segundo. Poderia explicar melhor a solução otimizada na tensão de circuito aberto. Tá. O que a gente encontra normalmente, e até o próprio PVSys faz isso, ele faz uma correção do VOC para uma temperatura mínima do projeto, né, uma temperatura ambiente. Então, você encontra lá, por exemplo, 8 graus de temperatura mínima. Você pega os dados do datasheet, e lá também tem um coeficiente de correção por temperatura, e aí você faz essa conta, né, encontra o VOC recalculado. O que acontece é que esse método, ele não corresponde à realidade. Tá? Então, a gente já promoveu algumas vezes aqui um método muito mais sofisticado para calcular o VOC, tá? Mas que a gente recomenda em projetos maiores. Ou, caso você tenha alguma dúvida, pode entrar em contato direto com a gente. Tá? É uma análise muito mais sofisticada, mas você acaba encontrando valores reais de VOC para cada condição climática. Né? E também, esse método ele é recomendado para projetos grandes, por quê? Que são projetos que têm medição no local. Então, eu tenho dados muito mais refinados, né? Isso também com correção por satélite, enfim, para você fazer o ano típico, né? Essa população por 20 anos. Então, você tem dados muito mais refinados, onde você consegue fazer uma análise muito mais detalhada do VOC para cada condição e encontrar qual que é o valor máximo. Tá? Tem um webinar do Renio sobre isso. Se eu não me engano, sobre PVSys. Ele fala sobre isso. Tá? Mas a gente só recomenda para projetos que tenham medição no local. Ezequiel. Um inversor monofásico pode ser utilizado apenas um MPPT, utilizar a capacidade total do inversor? Acredito que você esteja falando da potência de saída. Tá? Independente da quantidade de MPPT, apenas um MPPT. Tá, independente da quantidade de MPPTs, o que vai importar é o quanto de recurso solar você tem disponível. Se você tem disponível, se a gente está falando aqui no inversor de 2 kW, você tem 2,5 kW disponível de recurso solar, você vai entrar nessa limitação de até 2 kW. Né? Então, você sempre vai trabalhar abaixo do limite da potência de saída do inversor. Ricardo, quando você cita o cabo Y, é como se aumentasse um novo circuito dentro do MPPT. Imaginando que a gente está falando de um inversor com 2 entradas por MPPT, eu tenho a opção, em alguns deles, de usar
o conector Y para eu usar um par de strings em uma das entradas. Tá? Então, eu ficaria com 3 entradas por MPPT. Mas isso, é óbvio, vai depender do dimensionamento do módulo que você está usando, né, uma análise de corrente, enfim, são outros fatores. Acho que, vamos mais uma. Gabriel, boa noite. Quais seriam as melhores tensões e correntes para dimensionar uma string? VMPP, IMPP ou VOC e corrente de curto-circuito, short circuit? Para você dimensionar por tensão, é sempre o método do VOC. Tá? Então, se a gente está falando de inversores de 1.500 volts, você vai, óbvio, recalcular esse VOC, você não vai pegar o dado puro lá do datasheet, porque aqueles são dados em condições de laboratório, né, condições STC. Tá? Então, você vai recalcular ele, seja pelo método tradicional, corrigindo ele para a temperatura mínima do local, e aí você vai fazer uma conta, relativamente, bem simples, né, você pega a tensão máxima da string, né, dos inversores e dos módulos, por exemplo, 1.500 volts, e divide pelo VOC recalculado. Então, você acha um número inteiro de módulos que você consegue conectar na mesma string. E pela corrente, então, respondendo a primeira pergunta, pelo VOC, tá? Pro cálculo da tensão. E pela corrente, é uma análise muito mais detalhada. Como a gente explicou, o MPPT tem esse papel de segurança, né, de não deixar que a corrente ultrapasse a corrente máxima de entrada dele, mas, obviamente, se você colocar um número muito maior uma corrente muito maior de módulos num inversor que não tem uma capacidade tão grande de corrente, você vai ter muita perda de energia. Tá? Diria que você não tem uma perda de vida útil, enfim, do inversor, mas você tem uma perda você está deixando de gerar, né, justamente por ele fazer essa limitação da corrente. Legal? Bom, Van, acho que eu me estendi um pouco aqui, né, a gente tem o quiz ainda. Como de costume, né, a gente tem aqui, oferece o nosso quiz premiado, como uma oportunidade até de promover uma interação também, uma interação um pouco menos formal, menos técnica aqui entre nós, e acho que essa é a proposição, a gente ter essa comunidade para ter um momento de falar sério, falar sobre questões técnicas e também promover um entretenimento rápido aqui entre nós. Então, eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos pelo chat, foram inúmeras as perguntas, colocações, tiveram perguntas até que foi repetida pela própria pessoa no sentido de tentar ser respondida, e a gente se compromete de dar o retorno para cada uma dessas pessoas por e-mail, ou se forem muitas, a gente gerar um documento aí para poder compartilhar com vocês. Então, não saiam ainda, estou colocando aqui no botãozinho acima da tela onde vocês estão vendo o quiz, vou acionar o botão para a gente poder iniciar, vocês vão ter até 10 minutos para poder concluir, e o resultado, ele é divulgado amanhã nos nossos stories, nas nossas redes sociais, depois eu deixo aqui também para vocês, se não forem seguidores, sigam, mas eu volto aqui de qualquer maneira com quem ainda tiver para despedir de vocês, tá bem? Só um minutinho que eu vou colocar aqui o nosso call to action, e eu volto daqui 10 minutinhos no máximo, eu estou aqui de volta. Então, valendo agora, bem aqui em cima na nossa tela tem um clique aqui, podem já acionar, vou deixar aqui no chat também, e enquanto isso, aqui o nosso form pelo chat, enquanto isso eu vou deixar um vídeo rolando aqui para a gente, enquanto vocês estão realizando aqui o quiz. A gente volta daqui 10 minutos. Obrigada.
Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. A gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart TV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, está aí todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócio. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata. Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. A gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart TV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, extrair todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócio. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata.
Obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil, que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso lançamento da Luna 2000, o nosso sistema de armazenamento de energia. E hoje vim trazer um tema bastante comum, que são instalações residenciais de usinas fotovoltaicas. Bom dia, hoje a gente está aqui para falar da solução da Huawei Smart PV para usinas. Gostaria de agradecer em especial a Huawei, tá? A Huawei por promover esse evento aqui, que eu acho que é do interesse de todos, evento bastante importante. Bom, prazer pessoal, primeiro agradecer a Huawei pela oportunidade de conversar desse tema tão polêmico. Ainda não chegamos ao limite do benefício, extrair todo o benefício da inteligência artificial e, por último, essa questão muito bem colocada pelo Reino dos modelos de negócios. Por isso, deve ainda acontecer e gerar benefícios no sentido de que os consumidores tenham acesso a uma energia mais barata. Oi, pessoal, estão me ouvindo? Acho que sim, né? Então, vamos lá. Pessoal, eu acredito que também nos últimos 15 segundos, nós vamos encerrando depois ali o nosso form. Queria, mais uma vez, agradecer a vocês a respeito do resultado do quiz. Então, a partir de amanhã, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais. Chequem pelos stories, ele fica, acho que 12 horas, se não me engano, direto. A gente deve subir os resultados por volta do horário do almoço, para dar tempo do pessoal, durante o expediente, conferir ali o resultado. De qualquer maneira, a todos os participantes, é um Google Form, depois a gente também dispara para os e-mails para vocês terem acesso ao ranking por nota, o ranking por horário recebido, e é uma disputa acirrada, né? Às vezes fica ali nos milésimos de segundo entre um e o outro, mesmo com a pontuação grande, mas desejo boa sorte a todos, obrigada pelo engajamento de vocês. A gente teve aí mais de 100 e poucos participantes ativos na live e também no quiz premiado, que isso é espetacular. Os nossos canais estão aí, tanto de contato, nosso e-mail, nossa rede social, sigam a gente, batemos aí em 8 meses mais de 1.000 seguidores, o pessoal é extremamente ativo. Eu vi que tem uma série de dúvidas aí muito específicas em relação à atuação comercial e tudo mais. Procurem a gente ali pelo e-mail, pelo inbox, que a gente faz questão de conversar com todos vocês, tá bem? A gente se vê no próximo webinar. A gente deve estar juntos aí daqui uns 15 dias, mais ou menos, e a ideia é essa: a cada 15 dias a gente tem um encontro marcado. Espero que vocês tenham gostado desse horário novo, às 19 horas, porque eu acho que, apesar desse retorno híbrido, né, de todos no trabalho, acho que agora a grande maioria já está ativa, então a ideia das 19 horas é poder ter esse encontro com vocês sem prejudicar o expediente, o trabalho de todos. Tá bem? De todos vocês.
Obrigada mais uma vez, até a próxima, um abraço grande e vamos que vamos, um ótimo ano novo, né? Estamos começando o ano juntos agora. Obrigado a todo mundo, tchau. Até mais, gente. Deus, tchau, tchau.